Então, nosso estudo de hoje será a nova era e o ser consciente, e está a cargo do companheiro Hélio Tinoco Reis, que vocês já conhecem muito, né? Muito obrigada, Hélio. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, aqueles companheiros que porventura nos assistam hoje, estão assistindo ao vivo pela transmissão no Facebook, e também os que nos verão mais tarde através da gravação que o Roberto está fazendo, que nós possamos ter uma noite de muita paz, de muita luz, que os momentos que vamos passar aqui juntos, reunidos em torno do Evangelho de Jesus, da busca pelo conhecimento, possam nos fortalecer na fé e nos ajudar a entender a dinâmica, a visão global do Espiritismo, que nos desafia a ser, a cada momento, a cada dia, uma pessoa melhor. Então, que a presença da equipe de irmão Tomé, registrada aqui entre nós, possa nos ajudar a sentir melhor os nossos corações, para que esse momento se transforme, de fato, em momentos especiais. Eu queria começar essa palestra, A Nova Era e o Ser Consciente, contando uma história do Evangelho de Jesus. Uma narrativa onde é contada a chamada parábola da ovelha perdida. Essa parábola ela é muito semelhante à parábola da dracma perdida. As duas têm o mesmo fundo doutrinário. Mas narra-nos então a parábola de que um certo pastor tinha um rebanho de 100 ovelhas. E esse pastor ele era extremamente cuidadoso. Diariamente levava as ovelhas a pastagens verdejantes, as vigiava, levava-as também para tomar água em um córrego cristalino, e no final de cada dia ele retornava com as suas ovelhas para um aprisco, um curral próprio para ovelhas, e ali as contava uma a uma. Eu fico pensando, meus irmãos, o carinho desse pastor, não é? Talvez separasse e brincasse com cada uma delas, não sei se elas tinham um nome ou não, mas fato é que nessa contagem da parábola só tinham 99. E a noite já vinha caindo, mas esse homem deixa as 99 em lugar seguro, enfrenta o frio da noite, da região desértica, enfrenta os perigos dos lobos e das serpentes e vai em busca da ovelha perdida. A encontra, ferida, bem machucada. Ali mesmo no local ele trata dela e coloca em seus próprios ombros e a traz para um local seguro. Meus irmãos, a parábola de Jesus tem uma narrativa, um fundo doutrinário, dizendo que, embora tivesse ele outras 99, o foco é a ovelha perdida. Há uma fala de Jesus no seu Evangelho que diz que haverá mais alegrias no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa ovelha perdida, analogicamente, somos nós. Cada um de nós. Então, meus irmãos, muitas vezes nós temos um discurso interno fabricado pelas encarnações passadas, onde trouxemos uma série de dores e dívidas, e que nós imprimimos em nós próprios uma desvalia pessoal. Mas Jesus, independente de quem sejamos, do que quer que tenhamos feito, independente do grau de evolução que estamos, independente ainda se estamos praticando o mal de forma ainda voluntária, Ele nos busca incessantemente. Nos procura, nos trata e nos acolhe. Há uma fala do Cristo, quando Ele faz uma promessa para Deus, no Evangelho de João, onde Ele vai dizer que nenhum daqueles que o Pai lhe deu haveria de se perder. A meta de Jesus, meus irmãos, sem exagero, é você. A meta é você. E Ele nos compreende, entende o meu nível evolutivo, entende as minhas dificuldades morais, e mesmo assim me ama e me aceita. Por isso, me busca. Há uma fala de João Evangelista, no livro de Apocalipse, onde João Evangelista vai parafrasear Jesus, e lá a fala diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele
e ele ceará comigo. Jesus continuará a busca incessante por você e por mim, batendo suavemente a nossa porta. Quem sabe, meus irmãos, hoje com a teoria que vamos ouvir aqui sobre a nova era e esse ser consciente, a gente não abra um pouco a porta do coração. Não permita que Jesus entre em nós. Não permita que ele nos encontre. Quem sabe nessa noite mais disponível. Então o convite é que a gente possa, mais do que abrir a mente para entender a palestra, mas nos desafiar a abrir os nossos corações. Porque quando nós falamos de nova era e falamos de ser consciente, meus irmãos, a gente está falando de futuro. Um futuro inevitável. E para começar a desenhar esse futuro numa lógica racional, tem uma passagem que está registrada no Livro dos Espíritos, muito conhecida de todos nós, espíritas, nos Prolegômenos. E lá a narrativa diz assim, acompanhe meus irmãos comigo, por favor. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. 1852 era chegados os tempos para uma manifestação universal. Os estudantes espíritas aqui vão se lembrar desses fatos muito marcantes, mas eles foram paralelos a inúmeros outros. Por exemplo, em Paris, as mesas girantes. Num condado próximo de Nova York, chamado Handesville, as batidas nas paredes, o som de batidas. E inúmeros outros, elaborando uma manifestação universal para anunciar a vinda do Espiritismo. Há um historiador, que ele é professor, escritor e médico escocês, escreveu um livro chamado A História do Espiritismo, Arthur Conan Doyle, o mesmo criador de Sherlock Holmes. Ele diz que houve naqueles dias uma invasão organizada. Era chegado, meus irmãos, o momento, era o tempo propício para que os espíritos superiores trouxessem-nos as informações que nós até então não detínhamos e que nos faziam andar divididos e amedrontados. Mas essa invasão organizada tinha como proposta instruir e esclarecer. Meus irmãos, algumas vezes nós sabemos que é importante estar instruído. É um dos imperativos do Espírito de verdade. Quando então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, teria dito a espíritas: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Nos convidando a uma busca pela instrução. Mas observem bem, algumas vezes podemos estar instruídos e não estar esclarecidos. Esclarecimento é quando se traz luz, entendimento sobre a informação. Então, algumas vezes nós podemos até estar instruídos e não esclarecidos, mas jamais estaremos esclarecidos se não estivermos instruídos. Fica aqui então o primeiro convite da noite. Investirmos numa busca por instrução. Podemos sim acessar sites da internet, de palestras públicas, pegar livros emprestados da nossa biblioteca, comprar livros, enfim, termos uma frequência à casa espírita, participando dos estudos e das palestras públicas, como sendo a primeira parte de uma instrução que pode nos levar ao esclarecimento. Mas essa instrução e esclarecimento, meus irmãos, nós vamos perceber que ela está na dinâmica do cristianismo. Há uma passagem do Evangelho de Jesus, no capítulo 22 do livro de Mateus, versículo 37, aonde o Nazareno teria sido procurado por um doutor da lei, e a intenção, diz Mateus, que era testá-lo, era tentá-lo. E aquele fariseu pergunta a Jesus qual era o maior mandamento da lei. E Jesus, profundo conhecedor da Torá, vai extrair da Torá 2 mandamentos. Ele vai em Deuteronômio e depois vai no livro de Levíticos. E diz aquele homem, o primeiro e maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ainda resume, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele resume a Torá em amar a Deus acima de tudo. E depois amarmos a nós próprios para poder então amar de forma coerente ao outro. Mas ele diz com todo entendimento. Meus irmãos, já estava escrito. Será que nós temos compreendido que é preciso entender a Deus? Amar com conhecimento? Paulo de Tarso, quando falava isso, mais para frente, mais ou menos no ano 62 da era cristã, na carta que escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele vai chamar de culto racional. O culto da razão. Somos hoje convidados por um movimento de uma invasão organizada, pela implantação de uma doutrina nova, a doutrina espírita, para que a gente possa amar, possamos cultuar a Deus de forma racional. Mais tarde, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 18, no item 11, é dito assim: amai a Deus, mas sabei porque o amais. Acreditai em suas promessas, mas sabei por que crer nelas. Nós, felizmente, estamos vencendo a chamada fé cega, aquela fé que nós não podíamos questionar. O Espiritismo, meus irmãos, tem recebido inúmera adesão, porque é uma doutrina que esclarece racionalmente e permite o questionamento. E os questionamentos que são feitos obtêm respostas racionais, centradas numa lógica, numa verdade incontestável. E é por isso que vem crescendo e há de crescer extremamente mais nas próximas décadas que se seguem. Mas voltando para o tema, meus irmãos, então seguindo, ele fala que esse grupo de espíritos iriam trazer a instrução, o esclarecimento, a fim de abrirem uma nova era de regeneração da humanidade. Nova, nós sabemos o que é. É aquilo que não foi feito ainda, é aquilo que toma o lugar do que é velho, esse é o novo. Mas o que seria era? Qual seria o conceito de era? A gente podia cogitar aqui, inicialmente, pensar em era como sendo uma época em que se estabelece uma nova ordem de coisas. Por exemplo, a era romântica, a era espacial. Não é nesse sentido a era da nova era, não é nesse sentido. A gente podia pensar também que era poderia ser aquelas grandes divisões da história da Terra, da formação do planeta, as chamadas eras geológicas. Não, também não. Na verdade, meus irmãos, a proposta dessa nova era está mais linkada à ideia de uma época fixa, da qual se começam a contar os anos. A ideia de um período. Então, era chegado os dias em que os espíritos superiores trariam um processo novo de crença, baseado na racionalidade e na lógica, para instruir e esclarecer durante um período. Era um novo período. Então, a ideia de era aqui, tida como espaços de tempo. Então, lá no prolegômeno, nós vamos ver, então, os espíritos superiores disseram coisas que nós até então tínhamos interpretadas equivocadamente. A gente pensava que esse chegar os tempos trazia uma ideia de fim dos tempos. O grande sermão profético, deixado por Jesus, não fala em fim do mundo. Ele fala em fim de tempos. Mas nós, a interpretação equivocada e limitada da teologia, esperamos até hoje, alguns de nossos irmãos esperam o fim do mundo que não vai acontecer. Esperam um conflito final, uma grande guerra entre Deus e o diabo, que não vai acontecer. Até porque o diabo, ele não existe. Mas eles aguardam o conflito final de Gog e Magog, onde a terra será destruída. E virá dos céus uma Jerusalém ataviada, onde vai iniciar um novo governo na terra. Interpretações equivocadas. O Espiritismo vem, então, meus irmãos, trazer a interpretação correta, centrada, mais que isso, baseada numa lógica. Fim dos tempos significa fim de um ciclo. Então nós estamos vivenciando hoje, meus irmãos, um momento especialíssimo no planeta. E a pergunta é, por que estamos encarnados aqui? Será que encarnamos por acaso? Foi um engano
descemos na estação errada, no planeta errado, não. Será, meus irmãos, que somos espíritas nesses momentos de transição planetária, de nova era, por acaso? Essa nova era, ela, para ser trabalhada, para ser compreendida, precisa de 2 esclarecimentos iniciais. Primeiro, falar de transição planetária. Vou falar brevemente sobre isso daqui a pouco. Mas também precisa falar da chamada geração nova, onde Kardec aborda com tanta clareza e compreensão no livro A Gênese, capítulo 18. Essa geração nova daria origem a uma nova raça de hominídeos. Uma raça corporalmente diferente. Uma raça que talvez tenha como principal característica a não necessidade de ter mais proteína animal na sua alimentação. Vamos trabalhar brevemente os 2. Então, para começar pensando nesse ser consciente que vai ser ele, o agente da nova era, e que a nova era o faz existir, então há um processo de simbiose profunda. Sem o ser consciente não há nova era, mas a nova era levará os seres a uma tomada de consciência plena e profunda da realidade espiritual. Meus irmãos, não é isso que vivemos hoje? Não é isso que os nossos corações e raciocínios têm parado para pensar? Meus irmãos, essa informação espírita, ela é crucial. Guardem as 2, a primeira e a segunda. Nós não somos um ser material. Nós estamos passando pela matéria, mas somos um ser espiritual. A passagem pela matéria nos faz mais responsáveis como espíritos que somos. Então as escolhas e decisões vão influenciar no meu crescimento moral e vão me definir como ser consciente ou não, que vai acelerar a nova era, que vai sedimentar a nova era, ou que vai me fazer não poder pertencer a esse contexto. Mas seguindo o raciocínio, o que é a transição planetária? Rapidamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que nós conhecemos, falando do que há muitas moradas na casa do Pai, lá é dito das categorias de mundos habitados. Então lá diz que os mundos, todos eles começam como um planeta primitivo. Depois, eles evoluem como massa material. E com um acompanhamento da civilização, da humanidade ali presente, no mundo de provas e expiações. É o nosso momento atual em transição. Mais tarde, esse mundo se tornará no mundo regenerado, no mundo de regeneração. O planeta, as condições físicas do planeta irão mudar para melhor. E os seus habitantes, raça humana, nova raça, terá que acompanhar também essa mesma evolução. Esse mundo de regeneração, meus irmãos, tão decantado nas reuniões espíritas, ele tem algumas características que nos enchem os olhos de esperança. Os mundos regenerados, como a Terra será daqui a algum tempo, já está em transição, caminhando para ser esse mundo, será um mundo onde haverá maior presença do bem do que do mal. Será um mundo onde haverá uma menor intensidade do mal. Não veremos mais as atrocidades, os crimes bárbaros que hoje nós ainda presenciamos. Porque haverá maior presença do bem e menos intensidade do mal. Haverá também, será um mundo, meus irmãos, onde a miséria será gradualmente extinguida, eliminada. Será um mundo de justiça. Diz uma passagem desse mesmo capítulo 3, que o forte vai exercer o seu papel verdadeiro, que é de proteger o mais fraco e não de abusar dele. E ainda, meus irmãos, será um mundo onde haverão marcas de amor e paz. O texto, a literatura, diz que as pessoas terão como que escrito na testa a palavra amor. Meus irmãos, esse mundo que queremos, um mundo justo, um mundo sem guerras, um mundo de paz. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, numa das suas narrativas, ele vai dizer que nesses dias os canhões serão transformados em arados. Um mundo que é uma perspectiva de ter 10,8 bilhões de habitantes.
Um mundo onde nós vamos nos respeitar e nos entender como irmãos. Um mundo onde o sistema de governo será a fraternidade. Queremos esse mundo, meus irmãos? É o mundo que queremos, que sonhamos? A pergunta é, como espíritas encarnados, não por acaso, aqui nesse planeta, nessa hora, temos feito a nossa parte? Entendemos que o mundo novo começa com a construção da renovação do nosso próprio mundo íntimo? Mas seguindo o raciocínio, por conta do relógio que avança muito rapidamente, o capítulo 18 do livro Gênesis, já citado aqui, são chegados os tempos, ele vai falar então de uma geração nova, que vai habitar esse mundo novo. Essa geração nova, ela vai dar origem a essa nova raça, que terá duas características principais. Essa nova raça é aquela nova criatura que Paulo de Tarso cita na carta aos Gálatas e aos Coríntios. Talvez seja também aquele homem de bem que Allan Kardec cita na questão 918 do Livro dos Espíritos, também, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Um novo homem que terá duas características. Esse novo homem, ele será fisicamente melhor. Isso já é uma realidade. Se pararmos para olhar os registros da história da humanidade, nunca se viveu tanto como na atualidade. A média de vida, só para curiosidade, na Idade Média, vivia-se em média 40 anos. Todos com 40 anos eram velhos. Hoje, a média é em torno de 75, 76 anos e com qualidade de vida. Nós temos um casal de amigos muito queridos que estão agora com 2 parentes nas suas casas, na sua casa, centenários, os 2 têm 100 anos. Nunca se teve uma população de centenários tão grande. Fruto de um resultado de uma mutação genética, de um aprimoramento dos corpos, que vão habitar espíritos mais evoluídos. Então essa evolução, ela é genética porque ela é moral, mas a modalidade leva a genética, estão impregnadas, a informação é junta. Essa modalidade, meus irmãos, vai ser um avanço na ética e na modalidade do ser imortal, do ser consciente, encarnado no planeta. Nós começamos a perceber então que essas duas valências, a física e a moral, fazem muito sentido com a fala de Emmanuel no livro Consolador, quando ele cita na questão 204 das 2 asas necessárias para que o espírito imortal possa alçar voos maiores. Ele fala da asa da sabedoria e a asa do sentimento. Então aqui a gente volta ao início da palestra. Instrução e esclarecimento. Meus irmãos, não adianta apenas deter o conhecimento intelectual. Ele é necessário. Ele é crucial, ele é fundamental. Mas se eu não o utilizá-lo na minha história de vida, para desenvolver em mim os caracteres necessários do espírito imortal, evoluído, que ama mais, que perdoa facilmente, que tolera, que respeita, eu estarei apenas fazendo de mim um intelectual espírita. O conhecimento, a asa da sabedoria, a ser desenvolvida, necessita andar junta com a asa dos sentimentos. Então, à medida que eu compreendo o Evangelho, essa é uma noite de exposição do Evangelho do Cristo na visão espírita, eu me responsabilizo a mim próprio de tentar colocá-lo em prática. Meus irmãos, foram muitas encarnações, muitas, aonde eu tenho plena convicção que nós somos bons religiosos, mas não fomos espiritualizados. O que essa grande invasão de espíritos nos trouxe, acima de tudo, foi a intenção de despertar a nossa consciência e de dizer para a gente que nós precisamos, dessa vez, nos tornar espiritualizados. Então o Evangelho do Cristo, que o próprio Emmanuel, em várias partes da sua literatura, vai chamar de Evangelho redivivo, o Espiritismo como sendo a busca pela essência do Evangelho de Jesus. Na sua mais total simplicidade, aonde o Nazareno teria resumido o seu Evangelho dizendo:
Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Algumas vezes nós nos perdemos em alguns comentários, em algumas discussões com relação à teologia, entre aspas, espírita. Mas o conteúdo básico é muito claro. Amai-vos uns aos outros. Foi por isso que o Espiritismo, foi por isso que lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade teria começado dizendo: espíritas, amai-vos. A grande meta, meu irmão, minha irmã, da sua vida é amar. Sabe aonde? Exatamente aonde você está. No seu trabalho, na sua família, vivenciando as dificuldades do trânsito. É aqui, é o grande laboratório do amor. E quantas vezes eu não enxergo essa possibilidade, essa preciosa dádiva de Deus e rejeito, reclamo, murmuro, mas a construção do ser consciente, que tem sabedoria e sentimento, passa pelo grande laboratório dos relacionamentos. Mas avançando, meus irmãos, então, esse ser consciente vai ser aquele ser que vai habitar esse mundo novo. A pergunta intermediária é: será que nós podemos, de alguma maneira, imprimir em nós próprios um ritmo de trabalho para nos transformarmos nesse ser consciente? Já vou afirmar de antemão que sim, nós podemos fazê-lo. A começar por implantar ou corrigir o conceito antigo de baixa desvalia, de pouca autoestima, porque nós somos seres especiais criados por Deus para a luz. Um dia seremos perfeitos. No entanto, essa perfeição moral passa por estágios de imperfeições, o que não nos faz um ser inferior, mas pelo contrário, nos alerta a tomarmos as rédeas de nós próprios, usando do livre-arbítrio para conquistar o ser consciente que seremos amanhã. Ele não virá de graça. Ele virá, sim, por base em esforços e trabalhos conscientes. No entanto, agora é mais fácil, porque o Espiritismo nos dá os caminhos claros. E nós podemos, através desses caminhos, trilhando-os com esforço e dedicação, com um comprometimento, alcançar níveis de evolução maiores. E aos poucos nos tornarmos esse ser consciente. No item 1 do capítulo 18, chamado Sinais dos Tempos, diz assim: são chegados tempos, diz-nos todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Meus irmãos, Allan Kardec pergunta em toda a literatura. Aqui é no livro A Gênese. E a resposta dos amigos espirituais a Kardec é: para os incrédulos nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril sem fundamentação. Meus irmãos, há pessoas, e nós temos que respeitá-las, porque não estão no seu momento adequado de despertamento, que para elas pouco importam qualquer questão religiosa. Estão vivendo ainda como que a fase animalizada. Procriam, comem e dormem. Tem esse o objetivo. Mas ele está dizendo que para esses não faz sentido nenhum falar disso. Mas ele diz ainda, para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes pronunciadoras de subversão das leis naturais. Estamos aguardando, eu posso falar isso com propriedade, que eu venho de uma cultura evangélica, eu fui da Igreja Batista, uma descida de uma cidade dos céus, aonde um Jesus, guerreiro e forte e até violento, vai obrigar a todos a andarem, se seguirem segundo a cartilha dele. Meus irmãos, acontecimento que não vai acontecer. A grande luta de Gog e Magog, de Deus contra o diabo, já está acontecendo. E está acontecendo dentro de nós. As sombras, o mal, o desejo da vingança, tão impregnado. As marcas do código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente. A vingança com as próprias mãos. O velho homem, vez por outra, ele vem à tona. Mas o novo homem, que precisa ser implantado e crescer, combate esse homem. Então a guerra, que Paulo vai chamar de bom combate,
de Deus e o diabo, do mal e o bem, está acontecendo dentro de nós. Mas avançando, meus irmãos, então, ele está dizendo aí, completa dizendo os amigos espirituais, Allan Kardec, são igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. E a segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Jesus veio trazer cumprimento às leis de Deus, não aboli-las. Veio mostrar para a gente que a vida, meus irmãos, é regida por leis imutáveis. E que nós somos consequências dos atos e escolhas que fazemos. Deus não castiga, não pune, a visão espírita de Deus. Deus apenas nos ama. Individualmente. Com o carinho de um pastor amoroso que quer tratar de uma ovelha ferida. Ferida pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, as doenças, as chagas da humanidade, as doenças da alma, que fazem desse mundo ainda um mundo perverso, um mundo sem amor, mas que se vencidas em nós próprios, com o remédio de Jesus, o grande médico das almas, nós vamos poder vivenciar e vislumbrar esse mundo de paz e de harmonia. Mas ele está dizendo então que as leis precisam ser implantadas e compreendidas. Elas já existem, estão grafadas em nossa própria consciência. Mas lá no livro, capítulo 28, agora do mesmo livro, a Gênese, item 27, combate aquela ideia de que alguns acreditam que haverão hectombes, que haverá tragédias coletivas, que haverá maremotos, que milhares serão ceifados de suas vidas físicas. Mas observe o que diz a literatura espírita. Assim, decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Meus irmãos, a transformação está acontecendo agora. A geração nova, ela vem de 3 maneiras. Aqueles que não se habilitarem a ficar no mundo regenerado, aqueles que não tiverem o propósito de pensar no bem geral, aqueles que estiverem apenas pensando em si, não terão o passaporte carimbado para permanecer aqui numa nova encarnação. Deverão ser deportados amorosamente para outros planetas menos inferiores, mais inferiores do que a Terra. Isso é um castigo? Não. Isso é uma inabilidade que o espírito imortal construiu e que agora precisa, em outro orbe, reconquistá-la para voltar ao processo evolutivo. Então um grupo vai ser recolhido. De outros planetas mais evoluídos e felizes, voluntários têm vindo para a Terra. No livro Transição Planetária, Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, nos narra que de uma estrela chamada Alcione, da constelação das Pleiades, 10.000 voluntariamente se propuseram a encarnar na Terra, para dar um up à regeneração do planeta. E a terceira fronte serão aqueles que ficarão, os que estão lutando, talvez nós, para vencer o velho homem. E esses que querem o bem e querem o amor, se preocupam de fato com os outros, se sensibilizam com a dor alheia, serão o terceiro contingente de elementos que ficarão no planeta. Espíritos que ocuparão corpos mais perfeitos. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 56, o Nazareno diz uma coisa muito dura, meus irmãos, muito forte. Diz assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então a proposta de Jesus é salvação. Salvação aqui no mais completo sentido da palavra. Salvação para a gente agora na transição planetária, ficar na Terra. Então o Filho do Homem não veio para destruir, jamais. Ele veio para nos acolher. Vou repetir. Compreende a sua limitação. Às vezes, não sei se você passa por isso, mas nós temos um certo comportamento em que nós mesmos nos desaprovamos. E dá uma sensação ruim de remorso, dá uma sensação ruim de ter tentado fazer e não conseguir. Eu acho que é aquela mesma sensação de Paulo, onde ele dizia que o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. Parece que é assim com a gente também. Mesmo assim, Jesus me compreende. Ele já passou por uma situação muito parecida.
No livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai dizer que o planeta que Jesus atingiu a perfeição moral já virou poeira dos sóis, ele está dizendo às entrelinhas que Jesus passou por um mundo de expiações e provas em transição para um mundo regenerado. Ele sabe qual é a sua luta e está habilitado a ser modelo e guia da humanidade. Mas a pergunta é, será que eu tenho tentado fazer de Jesus o meu modelo e meu guia pessoal? Porque a teoria, meus irmãos, é fácil de entender. Difícil é ser desafiado a essa salvação, que é uma conquista pessoal, é uma salvação que vai exigir esforços. Allan Kardec teria dito no mesmo capítulo 17, sede perfeitos, agora no item 4, ele vai dizer que reconheceríamos o espírita verdadeiro pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Eu tenho certeza que você é um espírita verdadeiro, que está lutando e está em evolução moral. Mas a pergunta é, a que ponto estão, em que nível estão meus esforços? Seria conhecido pela transformação. Não estamos falando aqui, meus irmãos, ainda em conquistas. Se a gente tivesse que apresentar um currículo aqui, para adentrar no mundo regenerado, a gente estava perdido. Mas a boa intenção, a tentativa é validada. A minha busca honesta e sincera é validada. Mas ele está dizendo, não está falando de resultado, ele está falando em esforços para domar as más inclinações. Então, se eu ainda hoje cometo equívocos, parabéns, meus irmãos, ainda é a realidade da maciça maioria, problema algum. Isso não faz Jesus desistir de mim, pelo contrário. Ele vai intensificar a busca por mim, mas à medida que eu permiti-lo entrar na minha história. Então ele está dizendo para mim, a salvação exige esforços. O verdadeiro espírita seria conhecido pela transformação moral e pelos esforços que emprega ou faz para domar as más inclinações. Não tem problema algum ter defeitos. O problema, meus irmãos, grave, é a gente se acomodar com os defeitos. E não acreditar nesse ser especial que somos, nascidos para evoluir, para brilhar, para ter luz, que um dia seremos perfeitos e seremos um Cristo. Fala de Jesus que só nós espíritas podemos explicar com clareza. Diz Jesus no seu Evangelho que um dia nós faremos as obras que ele fez e ainda seremos capazes de fazê-las maiores. Como será isso, meus irmãos, se não depois de múltiplas encarnações, uma múltipla luta constante diária para nos tornar melhores, através de esforços para vencer as más inclinações. Então a salvação é um resultado. E será esse resultado, acima de tudo, o despertar da nossa consciência. E aí então Paulo de Tarso faz aquele convite que ficou mal entendido por algum tempo, mas que hoje, com o advento espírita, com a bagagem de conhecimento que temos, ficou fácil de entender, onde ele vai dizer assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo lhe esclarecerá. Meus irmãos, nos convidando a levantar da inércia, a levantar daquela fé cega, paralisante, onde nós acreditávamos que não éramos importantes e não tínhamos significação. Então ele está me convidando a despertar desse sono enfermiço do passado, esse torpor onde eu me acomodo no mundo material e esqueço que sou um ser espiritual, necessitando investir em mim mesmo para crescer e evoluir. E em consequência disso, encontrar paz, felicidade, encontrar tranquilidade, serenidade, saber decidir, ter discernimento, ser equilibrado, sentir harmonia, estar feliz com pequenas situações, poder observar pequenos detalhes da natureza, por exemplo, e entender que Deus me ama apesar de eu ser como sou, ainda limitado e imperfeito. Mas ele levanta-te então, ele está dizendo, convidando-nos a uma atitude. Meus irmãos, quem vai esclarecer é o Cristo. Mas se eu não me levantar, se eu não buscar o entendimento, se eu não buscar o conhecimento, a informação, a instrução, como é que eu posso mais tarde ser esclarecido? Então nós temos uma parcela de contribuição com a gente mesmo, fundamental, crucial, que eu preciso fazer, que é a busca
por me tornar alguém melhor. Responda para o seu coração. Temos feito isso? Ou estou acomodado? Sim, porque nós dizemos assim, eu sou assim mesmo. Né? Ah, não, eu não suporto isso ou aquilo outro. E mantenho a minha atitude de desamor. Quando o convite, meu irmão, minha irmã, é o amor. Porque o mandamento do Cristo, o maior deles, é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele disse no capítulo 13 do Evangelho de João, os meus discípulos seriam reconhecidos por muito amarem. Temos amado? Temos amado a nós próprios? Temos amado a Deus? Eu tenho amado o outro? É claro que não vamos aqui esperar um amor perfeito, ainda não. Um amor igual ao de Jesus, claro que não. Mas eu tenho tentado hoje ser um pouco melhor do que ontem. Quando Allan Kardec fala do homem de bem, ele cita, numa das suas, não exatamente com essas palavras, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, que o homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Mas meu irmão, minha irmã, internauta que nos escutam, se esse for o seu propósito de vida, está tudo resolvido. Bota a cabeça no travesseiro e descanse em paz. Porque a luta é diária, é um dia de cada vez. Mas seguindo por conta do tempo, esse ser consciente, ele vai ser pleno de raciocínio. Ele vai ser um ser lúcido. Ele vai ser um ser consciente. Plenamente consciente. Imagina, meus irmãos, habitando no mundo físico, mas consciente que é um espírito imortal. Quando Allan Kardec fala do homem de bem, que ele vai perguntar por que características se pode dizer que alguém é um homem de bem ou que ele está evoluindo na escala dos espíritos, e lá é dito que o homem de bem, ele tem duas características. Ele procura vivenciar a lei de justiça, de amor e de caridade. No máximo, na sua integralidade. E segundo, completa dizendo que ele vivencia, ele vive consciente da vida futura. Ele antecipa a vida futura. Meus irmãos, estamos passando pelo planeta. Não vamos ficar aqui. O finado está chegando. Eu tenho uma notícia verdadeira para dar aos companheiros. Você vai morrer. Nós vamos morrer. Esse corpo vai morrer. Inevitavelmente. Mas a pergunta é o que eu tenho feito com esse corpo. Ele tem sido um instrumento para que eu conquiste as valências do espírito mortal que vão me levar a me tornar o ser consciente. Esse ser consciente que vai ser responsável, vai ter responsabilidade e vai ter comprometimento, não com ninguém, nem com o outro, mas consigo próprio. Entendendo. Imagina no futuro, meus irmãos, as encarnações futuras no mundo regenerado, eu já encarno sabendo que eu sou um espírito e que vim ao planeta para poder me melhorar, me lapidar, vencer ainda as más tendências e me corrigir para que de fato a luz de Jesus brilhe no meu coração. Imagina esse ser responsável que não mais vai dar desculpas, que não deixa para depois, mas que é rigorosamente amoroso consigo mesmo. Meus irmãos, esse ser eu posso ser agora? Eu posso sim me disciplinar. Eu posso, por exemplo, no dia que eu estou com preguiça de vir à casa espírita, eu posso dizer para mim mesmo, mesmo com preguiça eu vou. E eu me desagrado, mas eu venho. E mesmo com preguiça, sem vontade de vir, eu venho. E os resultados surgem porque eu estou ouvindo, eu estou me expondo à informação. Ah, eu não quero fazer leitura, eu não quero ler, eu não gosto de ler. Leitura é um hábito. Comece a ler, comece, faça. Há uma revelação da ciência paralela, né, que diz que se você lê 15 minutos por dia, você consegue ler um livro de médio porte em 30 dias. Você não tem 15 minutos por dia? Desliga o Netflix. Duvido que você não arrume 15 minutos por dia. 15 minutos? Então, meus esforços vão mostrando para mim que eu quero. E a minha qualidade da minha vontade vai sendo ampliada. Porque eu percebo que eu quero. E sabe o que acontece, meus irmãos? Outros percebem. Entidades espirituais amorosas que querem meu bem, prepostos do Cristo, nessa tarefa de me fazer evoluir, vão perceber meu esforço. E vão me fazer correta leitura. A leitura certa, adequada.
Eu vou encontrar a palestra no YouTube que eu precisava ouvir. Eu venho na casa espírita e escuto o que eu tenho que ouvir. Não é por acaso, não é nenhum mérito do palestrante, não. É um trabalho coletivo da espiritualidade, falando aos nossos corações. Sabe por quê? Porque você é a ovelha ferida, amada de Jesus, o bom pastor, que vai lhe buscar, mesmo que você não queira. Aí ele podia pensar, tem 99 aqui, para que essa outra? Uma serpente pode me pegar? Não. Ele veio ao planeta, passou por tudo que passou, ofensas, injúrias, até a morte, em nome de resgatar você e a mim, dizendo para mim, olha, o caminho a ser seguido é esse, o desafio é meu, agora o desafio é meu, mas eu não vou sozinho, ele vai comigo. Então o ser consciente, ele é comprometido no bem, e é nesse bem, meus irmãos, que ele vai trazer o entendimento e as vivências da lei de Deus. Então, à medida que eu vou buscando conhecimento e me esclarecendo, eu vou entendendo a necessidade de conhecer as leis e aplicá-las à vida. Uma questão do Livro dos Espíritos, 614, onde Allan Kardec vai estar falando de lei natural e lei de Deus, e os amigos espirituais dizem a Allan Kardec que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. A necessidade da busca do conhecimento, do desafio pessoal de aplicar a vida, para que nessa busca intensa e incessante dos valores do Cristo, nós nos transformemos no homem que ama, que tolera, que é paciente, que é honesto, que vive a realidade espiritual, no homem que é sensível, que tem compaixão, que tem misericórdia, que se incomoda, se abala com a dor alheia. O homem que não pensa tão somente em si, que combate a vaidade, o orgulho, o egoísmo, pautado nos valores do Cristo, inseridos nas leis de Deus. Meus irmãos, pensando dessa forma, então, foi por isso que Paulo de Tarso traz uma revelação, carta aos Efésios, capítulo 4, mesmo capítulo, item 13, ele vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele não está falando de uma aparência física tão somente, porque também está. O corpo que Jesus usou, quando esteve no planeta, talvez sejam os corpos evoluídos que nós um dia habitaremos, quando espiritualmente preparados para utilizá-los. Então nós chegaremos à estatura, à unidade da fé. Quando Paulo diz isso, ele está se lembrando da fala de Jesus, onde ele diz que haverá um só rebanho e um só pastor. Nós todos unidos, caminhando na mesma direção, de mãos dadas, com um único propósito, unidade da fé, pelo conhecimento do Filho de Deus, chegar à estatura de varão perfeito. Esse Jesus Cristo, meus irmãos, que vai nos ser o espelho do ser consciente, que na questão 1009 do livro dos Espíritos, Paulo de Tarso Paulo apóstolo, agora desencarnado, um dos espíritos da codificação, vai dizer que esse Jesus é o homem-deus. Vai dizer que esse Jesus é o arquétipo humano. Aí, interessante que nessa sequência de ideias, Emmanuel, falando desse arquétipo humano, ele faz um comentário no Palavra de Vida Eterna, na lição 14, ele diz que Jesus, o arquétipo humano, é o mestre sublime, protótipo de amor e de paz. Então a imagem de Jesus que refletirá em nós no futuro será a imagem de amor e de paz. Meus irmãos, o que eu estou fazendo hoje, efetivamente, para transformar as minhas ações pessoais em ações de paz e de amor. E aí então a gente começa a perceber, para fechar a ideia, a coerência da proposta espírita na questão mais importante do Livro dos Espíritos, a questão mais central. E aqui é até curioso, porque algumas pessoas de outras seitas religiosas dizem que nós, espíritos, não somos cristãos. Deveriam vir aqui para ouvir o que ouvimos. A questão central é qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo.
Meus irmãos, Deus, observe o tempo do verbo, tem oferecido. Está oferecendo hoje de novo. Qual é a minha luta? A mesma luta. De um lado, o império do egoísmo e do orgulho. Do outro, o evangelho desafiador do Cristo, que muitas vezes eu tenho rejeitado em nome do egoísmo. Essa é a luta. Esse é o bom combate. Esse é o verdadeiro combate. Mas Ele está me oferecendo hoje, para que hoje eu ceda, eu renuncie, eu abra a mão de mim. Lembra aquela fala de Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 23? O Nazareno diz assim: e dizia a todos, o versículo começa assim, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si próprio, vença o egoísmo, tome a cada dia a sua cruz e vem e siga-me. Essa pergunta, qual o espírito mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para seguir modelo, para ser orientador? A resposta, meus irmãos, é Jesus. A menor resposta do livro dos Espíritos. Mas, sem dúvida nenhuma, a mais importante delas. Jesus sendo apresentado como o meio pelo qual, com meus esforços e meu trabalho, eu vou atingir um nível de consciência para poder adentrar numa nova era e viver num mundo de paz, viver num mundo de respeito, num mundo sem guerras. Eu fico pensando, imaginando, claro, os últimos canhões fabricados, porque a indústria bélica vai continuar funcionando. E agora, aquele lote de canhões que não vai ter mais utilidade. E alguém vai dizer, vamos transformá-los em arados, né? E aquela máquina criada para uma destruição, vai ser transformada numa máquina para abençoar, para alimentar. Ao invés de matar, salvar vidas, conservá-las. Então esse ser, a nova era, meus irmãos, é agora. Esse ser consciente, ele começa a ser desenvolvido agora. Com aquilo que eu fizer quando sair daqui. Sem entender que a palestra é só teoria. Pode ficar na teoria. Meus irmãos, eu posso deixá-la entrar por um ouvido e sair pelo outro. Posso. Mas haverá um momento da minha história, quem sabe hoje, que eu vou atentar para a necessidade de ser honesto comigo mesmo. E começar a combater o velho homem com atitudes, e não com teorias mais, mas atitude prática, mesmo que eu não queira fazer. Então, por exemplo, se eu não tenho o sentimento da caridade, eu não sou caridoso, mas eu posso fazer a caridade material sem ser caridoso. E vejam bem, à medida que eu faço a caridade material, eu me torno caridoso. O conhecimento de fora para dentro, de dentro para fora, num círculo vivo, aonde o que vai determinar evolução ou não é meu esforço. Nesse ser consciente começa agora abraçando o que no Espiritismo nós chamamos de reforma íntima. Aonde eu me analiso, eu trago os holofotes para mim, eu detecto imperfeições que não me fazem inferiores, mas vou trabalhar para transformá-las na qualidade antagônica. Então, se eu me sinto superior aos outros, isso é orgulho. Eu começo a trabalhar a atitude de humildade, mesmo a contragosto, mesmo que me incomode. Mas com o tempo, esse condicionamento inicial do controle vai passar para um automatismo. E eu vou começar a entender que eu sou igual a todo mundo. Que não há ninguém melhor que o outro. A única possibilidade de ser melhor que o outro é quando nós nos tornamos melhores que a gente mesmo, sem comparar com o outro. Esse homem, sim, evolui. Porque ele se enxerga, ele se aceita e ele trabalha uma reforma íntima. Então, meus irmãos, Jesus nos convida hoje a uma necessária e emergencial reforma íntima. Não sei se você já ouviu isso quantas vezes, né? Milhares. Centenas de vezes, no mínimo dezenas. O que fizemos com a informação do passado? Quem sabe hoje eu não resolvo. Há uma literatura paralela, há livros que vão ajudar na reforma íntima. Que vão trazer orientações, gráficos, planilhas, para nos ajudar na autoinvestigação. Eu preciso fazer alguma coisa rápido e já. Vou terminar com uma história
de um certo andarilho que teria chegado numa cidade do interior e todo mundo olhava para ele desconfiado, mas ele tinha nítidos problemas mentais. E ele trazia um saco de estopa. Dentro do saco ele tinha uma panela velha, ele tinha um copo de plástico, ele tinha uma pedra embrulhada em fita crepe que ele quebrava pão velho para colocar no café. E todo mundo desconfiado dele, mas ele foi ficando ali no chafariz, já sem água. E ele brincava com as crianças, ele era sorridente, ele era alegre, e foi ficando. As pessoas pararam de ter medo dele e traziam comida, um cobertor. E em um determinado dia, uma manhã fria, alguém foi despertá-lo, já tinha até um nome, chamado pelo nome, uma vez, duas não respondeu, tocaram nele e ele tinha morrido. Então os comerciantes da cidade resolveram fazer uma cotagem de dinheiro para enterrar e sepultar aquele homem dignamente. E agora restaram os pertences. E perguntaram: o que fazemos com isso? E alguém disse: joga fora, só tem quinquinharia. Mas alguém curioso resolveu abrir aquela pedra. Meus irmãos, estava dentro dela um diamante que valia milhões de reais. Aquele homem tinha passado a vida inteira numa condição miserável, como pedinte, trazendo consigo um tesouro precioso. Será, meus irmãos, que eu estou compreendendo que o Espiritismo é esse tesouro? Ele tem, de fato, feito mudança na minha vida? Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como o Espiritismo poderia contribuir para o progresso. A pergunta: personalize. Como o Espiritismo pode contribuir com o seu progresso? Ele tem contribuído? Eu tenho usado as ferramentas que me beneficiam tanto aqui para poder me aproximar mais de Jesus? Então, meus irmãos, que a gente possa ter ouvido aqui o que viemos ouvir. Que os amigos espirituais continuem falando nos nossos ouvidos espirituais. Que nosso anjo de guarda, durante o sono da noite, nos dê mais uma cutucada, para que a gente possa efetivamente aproveitar o tempo, aproveitar o nosso momento, para transformar essa encarnação numa encarnação vitoriosa, que nos faça ficar mais próximo de Jesus. Que Ele, então, nos abençoe e nos ampare. Muita luz.